partir do versículo 8, e nós vamos andar um pouquinho aqui na primeira carta de Pedro. Nós vamos ver as dificuldades que essa igreja enfrentava, passava, as lutas, porque esta carta ela foi escrita num momento de grande tribulação, de grandes dificuldades. E quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, por problemas, por lutas, o que nós temos que fazer, meu irmão, é buscar a presença de Deus e nos fortalecer. É incendiar o nosso coração, como foi louvado aqui nesta manhã, incendiar a nossa alma pelo poder de Deus. Porque se eu cantar músicas vazias, sem sentir a presença, sem buscar a presença, a hora que vier a dificuldade, o problema, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou me entristecer. Se eu ouvir a palavra por ouvir, independente de quem esteja aqui na frente, eu não absorver as palavras que são ministradas neste altar, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou me enfraquecer. Mas quando eu parar de olhar para o homem e começar a olhar somente para o autor e consumador da minha fé, que se chama Jesus, irmãos, eu vou estar firmado na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade que for, eu não serei abalado, porque a minha fé está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada em todo o mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho é coisa séria. E às vezes a gente fica triste, quem busca, você também, porque nós vivemos uma geração, infelizmente, eu não queria falar isso, uma geração muito fraca. Uma geração que tem se abatido por muito pouco. Uma geração que tem se afastado da fé, do Evangelho, por problemas, não vou dizer pequeno, porque cada um entende a sua luta, a sua dificuldade. Talvez o que seja pequeno para mim é grande para você, ou que seja grande, vice-versa. Você sabe as suas limitações e as suas dificuldades. Mas nós vivemos uma geração, infelizmente, que está se perdendo por muito pouco. Porque nós achamos que o Evangelho é sobre ter, é sobre conquistar. E muitas das vezes nós erramos, porque quem está aqui na frente, que tem a responsabilidade de instruir, de pregar, de profetizar, de anunciar o Evangelho, para ganhar ali alguns likes, ou para ganhar seguidores, ou para ganhar status, ou para ganhar aplausos, começa a inundar a igreja com coisas falando que Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai manifestar, e Deus pode fazer tudo isso. Mas se eu falar para você que o Evangelho é uma coisa simples, na qual eu venho com os meus problemas, com as minhas dificuldades, e Deus vai tirando tudo, e saem os problemas de saúde, saem os problemas financeiros, e nada mais de mal acontece com a minha vida, está errado. Porque o Evangelho verdadeiro, e se você for ler na sua casa 1 Pedro, você vai ver que o Evangelho, ele é enraizado nas nossas vidas através de muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições. Porque quando eu leio
sua introdução a esta carta, e ele vai direcionar esta carta para dois tipos de pessoas: para os forasteiros e dispersos. E quando a gente lê rápido, você pode até ler, se você quiser folhear no capítulo 1, versículo 1, e a gente passa rápido nessa palavra sem entender o que quer dizer forasteiros e dispersos. Aí eu vou entender que no contexto desta carta, quando Pedro escreve esta carta aos irmãos que estavam ali na Capadócia, em alguns lugares ali na região da Turquia, eram pessoas que haviam sido expulsos da sua cidade, do seu lar. Eram cristãos que outrora moravam ali numa região, estavam em relativa paz, crendo no Evangelho, vivendo, reunido. Mas de repente veio a perseguição de todos os lados, e aquelas pessoas que outrora estavam em suas casas confortáveis, nos seus lares confortáveis, foram para um lugar onde eles não eram daquele lugar. Por isso eles são chamados de forasteiros e dispersos, porque quando uma pessoa ela é dispersa de um lugar, com certeza ela não teve tempo de programar ali uma viagem, de tirar o seu passaporte, de reunir as suas economias, pegar as suas melhores roupas. Não! Elas foram expulsas, porque se elas não saíssem das suas casas, elas seriam mortas pelo Império Romano. Elas seriam lançadas ali na cova, ali na arena com os leões. Elas seriam colocadas em postes, onde elas seriam queimadas vivas para incendiar aquela cidade. Então eram pessoas que neste momento, no momento desta carta, estavam passando por dificuldades inimagináveis, coisas que se eu e você, a geração de hoje, de agora, estivesse passando, com certeza nós não suportaríamos. Mas essas pessoas, mesmo em tamanhas dificuldades, problemas e lutas, elas permaneciam firmes na fé, firmados na rocha, porque elas sabiam, elas tinham um entendimento que a recompensa maior que elas teriam nesta vida não seriam recompensas materiais, não seriam casas, não seria financeiro, mas seria uma recompensa de glória, na qual elas iriam alcançar nos céus. E Pedro, na sua sabedoria, desde o primeiro capítulo 2, 3, 4 e 5, ele começa a narrar as dificuldades que aquelas pessoas estavam enfrentando. E o interessante, que quando eu leio aqui o versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então eu vou entender que no meio daquela perseguição que aquelas pessoas estavam enfrentando, havia um adversário. E esse adversário não era um adversário de carne e osso, apesar do inimigo usar esses adversários de carne e osso. Pedro, na sua carta, ele vai até mesmo dizer para as pessoas respeitarem o rei. Aquele rei que estava perseguindo, aquele rei que estava matando, aquela autoridade humana que fora constituída naquele tempo, ele falou: respeite o rei. Porque Pedro, ele entendia, na sua visão espiritual, na sua visão que Deus tinha dado para ele, através das suas experiências e do seu enchimento com o Espírito Santo que estava sobre a vida dele, ele entendia que a sua luta, como Paulo disse, não era contra carne e sangue, mas era contra todo o principado e potestades nas regiões celestiais, como disse Paulo. Então aqui no versículo 8, no final da sua carta, no capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, ele já vai falar: olha, igreja, vocês que estão dispersos, vocês que são forasteiros, vocês que estão espalhados em vários lugares, acreditem, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele termina a sua carta com esta advertência para a igreja. E eu
vida e para a sua vida, porque você também está passando por uma batalha. Eu tenho a certeza absoluta, como diz aqui o texto, que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, versículo 9, em toda a vossa irmandade espalhada por todos os lugares. Então, se eu olhar para o meu irmão, eu vou ver ele com esse sorrisão, eu vou até pensar que está tudo bem, a Shirley ali, a esposa dele, glória a Deus, aleluia, está tudo uma maravilha. Mas ele também passa por lutas. Se eu olhar para a pastora, eu vou ver que ela também passa por lutas. Se eu olhar para a minha esposa que está ali na porta, para os meus filhos que ainda são, meu filho adolescente e meu filho que é criança, eles também passam por lutas e por dificuldades. Verdade. Porque às vezes a gente acha que nós estamos sofrendo sozinhos. Né? Porque o sofrimento ele é terrível. O sofrimento ele dói. O sofrimento ele machuca. O sofrimento parece que ele não acaba nunca, né? Porque Pedro ele tinha tanta fé que ele fala lá no versículo de número 10, né? No finalzinho, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. Porque para Pedro ele já tinha sofrido tanto que aquele sofrimento seria mais um, seria pouco. Mas nós, quando nós estamos sofrendo, parece que o nosso sofrimento ele não tem fim. O nosso sofrimento não acaba. É uma luta, entra outra luta, entra a dificuldade, e você passa por ela, vem outra dificuldade, e nós ficamos pensando, meu Deus, cadê aquele evangelho da bênção? Cadê o evangelho do Senhor me dá? Cadê o evangelho do Senhor vai fazer? Cadê o evangelho das portas abertas? Cadê o evangelho da chave na mão? Cadê o evangelho da conta bancária cheia? Cadê o evangelho que eu não estou vendo na minha vida? Mas o evangelho verdadeiro é aquele que você tem que crucificar o seu eu, a sua carne, as suas vontades, os seus desejos, crucificar o teu eu e viver não a vida que você vive na carne, mas a vida que você vive na carne, você tem que viver na fé do Filho de Deus. Glória, aleluia. Porque o evangelho, ele é porta estreita. Porque se eu não te ensinar nesta manhã a guerrear, se eu não te ensinar a batalhar nas situações que estão vindo sobre a sua vida, você vai ser um alvo fácil para o diabo devorar. Porque ele está procurando pessoas para devorar. E o interessante é que a Bíblia diz aqui que o diabo ele ruge, ele vem como um leão que ruge. E por que o leão ruge? O leão ruge por alguns motivos, mas um dos motivos que é o mais importante que eu quero tratar aqui nesta manhã, o leão ruge para assustar as suas presas. Você já viu quando um leão, olha que Pedro traz, que visão fantástica, quando um leão ele chega perto ali de uma manada, colocar ali uma manada de zebra, por exemplo, né? Elas andam ali em milhares, tem muitas zebras, ou aqueles boi, bisão, não sei o nome deles, anda ali naquela multidão. O leão ele vai espreitando, ele vai chegando perto, e quando ele chega perto, ele ruge, e o rugido do leão é algo assustador. É um dos barulhos mais fortes que existe na natureza, que você escuta o barulho, o rugido do leão a quilômetros de distância. Então, quando aquela manada ela escuta aquele rugido do leão, o que acontece? Elas correm, elas batem em retirada, elas saem no mais rápido que elas podem e elas saem correndo. E algo interessante acontece, porque aqueles animais que estão mais fracos ficam para trás. Aqueles animais que são mais novos, ali não tem tanta força para correr, acaba ficando para trás. Mas eu quero centralizar no fraco, porque aquele animal que está doente e fica para trás, toda a manada parte a correr, ela vira um alvo fácil para o leão.
Geralmente vem a leoa, pega aquele animal que está mais fraco, que ficou por último, e ele é devorado. E o que a Bíblia diz? Vamos ler de novo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, se ele está procurando alguém para devorar, é porque existem pessoas dentro da igreja, dentro da irmandade cristã, que podem ser devoradas. Entenda que eu estou falando nesta manhã sobre batalhas. Nós estamos vendo aí o mundo hoje, né? Essa guerra, infelizmente, mais uma guerra triste aí entre Israel e Irã, aonde a estratégia é um entender qual vai ser o próximo passo do outro. Israel nessa área é sensacional, né? Não gosto de guerra, mas a parte estratégica da guerra deles é coisa que é difícil alguém superar. Por quê? Porque ele sabe aonde atacar. E o diabo, que é o vosso adversário, ele também tem as estratégias dele para atacar a sua vida em áreas que você sabe que é uma área que está meio fragilizada na sua vida. E se você não tomar cuidado, vem o seu adversário e ele te derruba na área em que você está fraco. E Pedro, ele vai deixando aqui alguns detalhes para a gente. Logo no versículo 8 ele fala assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. Os irmãos percebem que eu não sou um pregador convencional, né? Eu não sigo aqueles bolsos certinhos, eu vou para lá, eu vou para cá, eu fico ali no texto, eu vou no meio. Eu não tenho início, meio e fim, eu tenho asa, eu vou para o fim, vou para o meio, vou para o começo. Não importa, deixa o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus. Mas a nossa mente, o Senhor fala assim, ó, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Porque a nossa mente, meu irmão, ela precisa ser trabalhada. Você sabia disso? A nossa mente, ela precisa ser edificada em Deus, ela precisa ser trabalhada no Espírito Santo. E aqui às quintas-feiras a gente está estudando um pouquinho ali sobre Atos, a gente chegou no capítulo 2, agora vamos continuar mais um pouco. E eu tenho falado para os irmãos, como que o Senhor pode fazer, ou a bênção que Deus tem para fazer, para edificar o nosso homem interior. E eu disse para a igreja, para aqueles que têm o dom de falar em línguas, quantos lembram disso? Dons de falar em línguas. E às vezes a gente não usa esse dom, pastor, eu estou falando para quem tem, porque às vezes a gente tem o dom de falar em línguas, e a gente não fala em línguas. Porque a gente acha que falar em línguas é só quando a igreja está naquele mover, naquela unção, né? E você fala, não, mas se você tem o dom, você pode orar nas suas palavras normais, no meio da sua oração você pode orar em línguas, porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E essa parte de edificação é uma edificação interior. E quando Pedro fala assim, olha, sede sóbrios. É lógico que Pedro não está falando para uma pessoa alcoolizada, porque a bebida ela não faz parte da igreja. Amém? Você tem que entender que o crente ele não se alcooliza, ele não tem que viver alcoolizado, porque nós temos que nos embriagar, sim, mas é com o Espírito Santo de Deus, né? Não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Só que a nossa mente, ela é este terreno fértil, onde o diabo, o nosso adversário, ele fica lançando setas diabólicas para trazer a tristeza, para trazer a angústia, para trazer a dúvida. E quando eu tenho este dom de falar em línguas, de orar em línguas, o meu interior ele vai ser edificado. E a minha mente vai sendo transformada, ela vai sendo transformada pela palavra de Deus. Aí eu vou lá para entender um pouquinho melhor o que Pedro está falando. No capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios
sóbrios, parece até a mesma palavra, né? Mas está no capítulo 1, versículo 13. E esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Então a minha mente, ela tem que ser trabalhada pelo Senhor. Porque se eu começar a deixar aqueles pensamentos ruins, você já teve pensamentos ruins na sua mente? Um monte. Você já teve aqueles pensamentos na sua mente que diz assim, ó, não vai dar certo. Está tudo dando errado na minha vida. Eu falava isso, não falo mais. Minha esposa é testemunha. Por que para mim tem que ser mais difícil? Você já falou isso? Meu Deus, muitas vezes, né, pastor? Por quê? Porque eu vou deixando a minha mente ser invadida pelas artimanhas satânicas do inimigo, e eu começo a acreditar que veja bem, eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida de derrota, tá? Não é isso que eu estou falando para você. Passar por lutas não é ser um derrotado. Dá para entender? Passar por lutas é você ser um vencedor, porque essa luta, este leão que tem se levantado sobre a sua vida, você vai colocar ele por terra em nome de Jesus, e sobre a sua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não me entenda errado. Eu não estou falando que você vai passar pelas dificuldades e você vai viver como um derrotado. Você vai viver chorando, choramingando, entristecido, ali pelas circunstâncias da sua vida. Não é isso que eu estou falando para você. Você não é um coitadinho. Você não é alguém que alguém deve sentir pena. Não, longe disso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando as pessoas olharem para a sua vida, para você, para os seus frutos, para aquilo que você está fazendo, você está realizando, eles vão olhar para você não como um coitadinho, mas como um guerreiro, uma guerreira, alguém que suporta as aflições, e através da sua vida o nome do Senhor é glorificado. Então, na minha mente, eu tenho que me encher do Espírito Santo. E nós temos aprendido aqui nas quintas-feiras que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, eu já vi que até os louvores já estão, né, nesse sentido de encha com fogo, línguas estranhas. Porque a igreja que não se revestir do poder de Deus, não queimar para Deus, ela é como aquele animal que ficou para trás, enfraquecido. Porque uma pessoa que deixa de vir para a igreja porque o pastor não está vindo, ela está abrindo uma brecha na sua vida para o inimigo atacar a vida dela. Porque ela acha que sozinha ela vai derrotar o diabo. Não vai.
envergonhados os que difamam o vosso procedimento, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofram por praticar o que é bom, do que sofrer praticando o que é bom. Depois ele vai falando, se você leva uma esbofeteada porque você fez o mal, você mereceu esse castigo. Mas se você está sendo castigado porque está fazendo bem, ele fala, glorifique a Deus, porque estão difamando você, estão falando mal de você, mas quando eles olham para o seu proceder, para a sua vida, para o seu testemunho, eles não acham brecha, eles não acham nada para te acusar. Então se você está sofrendo injustamente, estão falando mal de você injustamente, irmãos, glorifica o nome do Senhor, porque você tem um que te justifica, e o nome dele é Jesus, o seu advogado fiel. Você não vai ser justificado pelas suas palavras, pela sua briga, pela sua ira, pela sua contenda, mas você vai ser justificado pelo seu proceder fiel diante de Deus. Mas quem são essas pessoas que o diabo pode devorar? Quem são essas pessoas doentes que ficam sozinhas, paradas no meio do caminho, algo fácil para o inimigo atacar? Deus permite o sofrimento. E nós lemos lá no capítulo 10, no finalzinho, na parte B, né, que nós costumamos falar assim, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, olha só que tremendo, firmar, fortificar, fundamentar. É fácil passar por tudo isso, gente? Não, né? Nem pouco. Mas o sofrimento na vida do cristão, ele tem um caráter pedagógico, digamos assim, pedagógico da parte de Deus. Porque através do sofrimento o cristão ele é aperfeiçoado. Mas o interessante que quando a Bíblia fala aqui o diabo vosso adversário, esse adjetivo para o inimigo das nossas almas é acusador, difamador. Porque essa igreja ela estava sendo perseguida por quê? Porque o diabo começou a soprar na vida das pessoas, até mesmo do imperador, que aqueles cristãos estavam fazendo o que era mal, não seguiam as leis, não seguiam as regras. Uma coisa era certa, ele não cultuava os deuses romanos, isso era certo, mas ele difamava, ele acusava as pessoas para que as pessoas, os cristãos, no caso, fossem perseguidos. Por isso que Pedro fala, olha, se ele persegue você fazendo bem, glorifica a Deus. Mas se ele te persegue, e ele consegue te devorar, porque tem algo na sua vida que se chama brecha. Já ouviu falar em brecha? Vamos falar um pouquinho de brecha. Porque crucificar a carne é fácil? Não. Eu sei das minhas fraquezas. Você conhece as suas. E o inimigo, ele fica à espreita. Ele não pode ler a sua mente, por isso que eu falei do orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, você não entende o que você está falando, certo? O diabo também não entende o que você está falando. Mas o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo junto com o teu Espírito, ali ora bem. Eu às vezes, se eu orar ali na minha impulsividade, eu posso orar errado, né? Quantas vezes na minha vida eu oro errado? Mas sabe quantas vezes o Espírito Santo ele ora errado quando eu oro em línguas? Imagina, pastor, aquela oração certeira, que vai direto no alto. Porque quando eu oro em línguas, em mistérios, eu falo com Deus, o Espírito Santo que está dentro de mim, ora com o meu Espírito, intercede a favor de mim a Deus. Diz lá em Romanos, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que devemos falar, mas o Espírito que conhece todas as coisas, que conhece as profundezas, dentro de Deus, Ele me ajuda a orar. Mas há brechas
que eu dou na minha vida, que se eu não me cercar, o inimigo ele tem a oportunidade, lembra de Jó? Chega até Deus e fala, Jó, Deus fala, viste o meu servo Jó? Homem justo, íntegro, reto, fiel, temente a Deus. O que o adversário fala? Claro, o Senhor me enriqueceu com tantos bens, não há ninguém mais rico que ele, olha a sua casa, a sua família. O Senhor permitiu que ele fosse tocado. O inimigo achou brecha em Jó? Não. Aí o que ele falou? Claro, olha a saúde dele, né? Toca na saúde e você vai ver se ele não blasfema o teu nome. Deus permitiu que há tantas feridas na sua pele, que ele pegava um caco de telha, se coçava, estava ali longe da sua casa, no meio de cinza, e a sua esposa até ali na sua tristeza de alma, fala, amaldiçoa este Deus e morre. E ele fala, você fala como uma louca, aceitou o bem, e agora não aceita o mal, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Que fé! Mas a nossa vida, graças a Deus, não vai chegar ao nível de Jó. Porque Deus sabe que a gente não tem estrutura para isso. Você não tem, eu não tenho. Então, vem as lutas. Isso não quer dizer que você não tenha lutas. Mas quando o Espírito Santo me traz um sonho que eu tive, quando eu era adolescente, lá na sede, que eu ia na igreja à noite para orar, e um dia eu estava em casa, orei, fui dormir, e eu sonhei que eu estava pondo minhas mãos assim na parede, orando em volta da igreja, e tinha uma brecha, um buraco na parede. Enquanto eu orava, vi um vulto passar. Um sonho. No outro dia, o Espírito Santo começou a falar comigo. Há brechas dentro da igreja que precisam ser fechadas. O Espírito Santo, Deus, Jesus, ele precisa, a igreja precisa que se levantem intercessores na igreja, que se coloquem na brecha. Porque quando nós damos brecha nas nossas vidas, o inimigo ele entra. E ele entra dentro da igreja. Que heresia é essa, irmão, que você está falando? O diabo entra dentro da igreja? Entra. Porque se no meio de nós há intrigas, há fofocas, há brigas, há contendas, há um falando mal do outro, há um se levantando contra o outro, panelinha daqui, panelinha de lá, grupinho daqui, grupinho de lá. Quem está fazendo todas essas coisas? Aí, eu entendo que as brechas que eu vou colocando na minha vida, e não é só a igreja não, tá? A minha esposa, estou ali, brigando com ela a semana inteira. Aí eu venho na igreja, dobro os meus joelhos. Aí eu vou lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, finalzinho, diz assim para mim: marido, tratai a sua esposa com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, você e ela, para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia. Glória a Deus. Eu, graças a Deus, não tive esse problema. Imagina que eu sou um ex-alcoólatra. Aí eu falo assim: não, sou convertido agora, posso entrar naquele bar que eu ia tranquilamente. Eu posso sentar naquela mesa tranquilamente, os meus 6 amigos estão ali, cada um com uma cerveja, uma caipirinha, um vinho, um uísque, e eu posso ficar ali, eu estou ali evangelizando com ele, pastor. Aí passa o irmãozinho, né? Nossa, ninguém ali. E eu acho que eu, na minha força, eu vou conseguir derrotar o diabo, né? Só que no versículo 9 diz assim, ó, capítulo 5, versículo 9: resistir firmes na fé. Em Tiago 4,6, se não me falha melhor, fala fugir, né?
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Aí eu acho que eu sentado ali naquela mesa, não sei nem por que eu estou falando isso, pastora, mas talvez para alguém que esteja assistindo, espero que não seja ninguém aqui na nave da igreja. Aí o inimigo começa, só um gosta. Ninguém está vendo. Pastor, nem está indo na igreja. Fique tranquilo, depois você pede perdão. Vai. Dá aquele gole. Irmãos, não brinque com o diabo. Não pensa que você é mais forte do que ele, porque você não é. Judas vai falar que quando estava ali o diabo querendo o corpo de Moisés, o próprio Miguel não ousou falar com eles de palavras, disse: o Senhor te repreenda. Você acha que você tem força na sua carne de resistir o diabo? Estou eu na rua, passa aquela mulher bonita, né, quase sem roupa. Como que é o meu olhar? Ninguém está vendo? A esposa está longe? Raio-x, né, dos pés à cabeça. Aí Jesus fala assim: se você olhou para uma outra mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Sabe qual é o problema, igreja? Hoje em dia eu quero viver um evangelho que as pessoas vejam. Eu quero viver um evangelho que as pessoas olhem para mim. Eu quero viver um evangelho na qual as pessoas me aplaudam, na qual as pessoas me elogiam. Eu quero viver um evangelho que não é o evangelho. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho na qual eu tenho que crucificar o meu eu, as minhas vontades. O verdadeiro cristão, ele é crente quando todos não estão olhando, quando você não está sendo visto. O seu coração, ele tem que queimar, não é só na igreja, não é só no culto, mas o seu coração, ele tem que queimar no secreto. O seu joelho, ele tem que ser dobrado no secreto. A sua vida tem que ser vivida com Deus no secreto. A sua vida tem que ser para Deus no secreto. A sua mente tem que ser trabalhada no secreto, porque Deus te chamou para viver uma vida plena. Uma vida realizada, uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é aquela que eu sofro açoites, eu sou chicoteado, o mundo me bate, o mundo me oprime, mas quando eu tenho a minha oportunidade, eu me reúno com a minha igreja, eu me reúno com os meus irmãos, e eu começo a louvar, eu começo a glorificar, eu começo a exaltar, eu começo a engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. E eu começo a falar: glorificado Deus seja o teu nome, glorificado seja o teu nome na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu te exalto, está doendo, as minhas costas, as feridas são grandes, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam o nome do Senhor. Pedro e João foram açoitados, foram ali dilaceradas as suas costas, mas eles procuraram os irmãos, oraram, buscaram, e aquele lugar estremeceu. Houve um terremoto e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh Deus maravilhoso, o evangelho que eu vivo, aleluia, é o evangelho que diz aqui na palavra, glória a Deus, no capítulo 2, versículo 2, que diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você tem que crescer, você tem que desejar. Você já viu um recém-nascido com fome, quando ele tem a oportunidade de mamar, que a sua boquinha fica ali desesperado para ter aquele leite? O Senhor está falando, igreja, vocês da mesma forma, vocês precisam ter este desejo de beber este leite espiritual, para que a sua alma cresça na salvação, para que você tenha um entendimento do que Deus quer para a sua vida. Obrigado. Porque o leite espiritual nos faz crescer.
O problema é que tem uns que crescem mais, outros menos, outros morrem porque não se alimentam. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente porque têm deixado de experimentar este leite que vem lá dos céus, na qual o Senhor coloca diretamente no seu espírito? Quantas pessoas estão na igreja, mas estão rastejando, vem só pela misericórdia de Deus, não tem força porque a sua vida está tão fraca espiritualmente, mas o Senhor está falando para você nesta manhã: se alimenta desse leite espiritual, porque eu não quero que você fique nessa posição que você está. Ninguém aqui tem que ficar na posição que está, porque a Bíblia fala para a gente crescer. Eu já tenho 30 anos de crente, já não cresço mais. Cresce. Como cresce? A sua vida nem começou ainda. Mas eu já tenho 70 anos. Cresce. O que Joel fala no capítulo 2, que Pedro cita lá em Atos 2 também? Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens aí em cima, que embaixo meu filho também, os vossos jovens profetizarão. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, obrigado. Você que deixou de sonhar, você que tem falado, acabou para mim, não tem mais jeito. Não, o Senhor fala, volte a sonhar, volte a sorrir, se alimenta desse leite nesta manhã, porque você vai crescer. Resistir firmes na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo. Cumprindo. Se é cumprindo, é a vontade de Deus. Jesus está voltando. Você olha a televisão, você olha as notícias e fala: meu Deus, será que vai ser agora, este mês? Porque está tantas coisas. E saiba que você não está sozinho. Olha para o irmão que está do seu lado. Ele passa por lutas, não parece, mas passa. Você consegue olhar para trás? Você que pode? Dá uma olhadinha para trás, para o seu irmão de trás. Você acha que ele não está passando por luta? Não parece, né? Esse sorrisão. Mas está passando por lutas. Deus da glória. E eu vou me afastar, eu vou me isolar, eu vou ser uma presa fácil para o leão que está rugindo, querendo me devorar. Ou eu vou pegar essas brechas e eu vou tampar elas. Se eu falava um palavrão, agora eu não vou falar mais. Se eu bebi escondido, eu não vou beber mais. Se eu falava mentiras, não vou falar mais. Se eu brigava com a minha esposa, não vou brigar mais. Se eu brigava com os meus filhos, não vou brigar mais, eu vou viver unidos. Porque a Bíblia fala, irmãos, e nós precisamos buscar, porque nós somos a geração eleita, capítulo 2, versículo 9, nós somos o sacerdócio real. Já estou encerrando. Glória a Deus. Mas lá no capítulo 3, versículo 11, diz assim: aparte-se do mal, praticai o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Glória a Deus. Como que eu busco? Como que eu me aparto do mal no meio das lutas? É falando não, irmãos, falando não para o pecado. Porque o nosso linguajar ele é muito errado. Porque nós passamos por lutas e dificuldades, nós já aprendemos aqui que todos nós passamos, não é exclusividade minha ou sua, é toda a igreja. E o nosso linguajar é errado, porque às vezes nós estamos passando pela luta, pela dificuldade. E a oração que sai da minha boca, olha como a gente ora errado, eu vou desistir. Vou parar. Quero mais. Se eu soubesse que evangelho é isso, eu não tinha ido para a igreja. Eu não trouxe meu celular, senão eu ia mostrar no terno. Quando você ora, irmão, quando você entra na dimensão espiritual, aqueles demônios que estavam escondidos, não pense que as pessoas do mundo não têm um adversário buscando tragar na vida delas. Tem também. Só que a diferença é que você tem um poder tão grande sobre a sua vida, uma luz tão grande,
grandona, forte. Quando você ora, quando você é do mundo, não. Você não usa lanterna. Você está aqui na escuridão. Os demônios estão te abraçando assim. Estão colocando tudo ali aos seus pés. Olha aqui, olha esse prato. Olha só, para quê? Para que ser fiel à sua esposa? Para que ser fiel à sua empresa? Vamos roubar um pouco, porque você roubando você vai crescer mais rápido. E os demônios estão ali, avançando, avançando. Mas um dia você pula para a luz. Você teve um encontro com Jesus. Jesus te libertou, te resgatou, transformou a sua vida, te deu um novo nascimento, você foi justificado, você está salvo, você é salvo. Aí Deus coloca uma lanterna, chama oração, uma lanterna gigante. Aí você começa a orar. Aí você põe aqui a lanterna ali debaixo dessa caixa, você começa a sair um bicho preto, saindo feio daqui. E você começa a falar: você está repreendido na minha vida, diabo. Você não tem poder sobre a minha casa, diabo. Eu te repreendo, eu te rejeito em nome de Jesus. Aí você começa a olhar para o seu filho, você começa a interceder, e você vê que atrás dele tem algo que não é de Deus, e você começa a orar: sobre o meu filho você não tem poder, você não tem autoridade, eu estou te expulsando da vida do meu filho, eu não quero você dentro da minha casa, no nome de Jesus eu te rejeito, eu te expulso agora em nome de Jesus. Aí você começa a orar pela sua esposa, e você vê que tem algo ali que não está do agrado, você vê que o inimigo está se levantando, e você vai lá perto com a lanterna e você coloca bem na cara do inimigo e fala: você não tem poder sobre a vida da minha esposa, tudo isso que você tem lançado sobre a vida dela, eu estou repreendendo agora, em nome de Jesus, e eu estou te dando uma ordem agora: saia da vida dela, saia do caminho dela, em nome de Jesus. E aquela lanterna, para todo lugar que você aponta, você começa a ver o mundo espiritual, aquilo que Deus está fazendo, e você começa a falar: eu declaro sobre a minha casa a salvação, eu declaro a cura, eu declaro a libertação do meu emprego. Diabo, você está querendo falir com a minha empresa, eu estou vendo a sua estratégia, mas agora em nome de Jesus, eu estou te expulsando agora da minha empresa, da minha vida, e eu te repreendo em nome de Jesus. Porque essa lanterna, ela está nas suas mãos. Só que se você desligar ela e guardar, ele avança tudo de novo. O que eu estou querendo falar com isso para encerrar? Você não tem escolha. Parar não é uma escolha sua. Você não foi escolhido por Deus para desistir. Através dessa luta, desse sofrimento, você vai ser edificado, você vai ser aperfeiçoado, você vai ser transformado, e através da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando eu entender as estratégias de Satanás na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na igreja, e eu entender as atuações do inimigo, e eu conseguir combatê-lo com autoridade e poder, porque é maior, agora sim. Entende? Eu não combato o diabo com a minha força. Não, na sua força não. Mas eu combato ele no nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Porque se eu tiver a autoridade de Deus, eu vou ser como Paulo. Lembra daquela passagem que Paulo recebe ali um relatório que alguns filhos de judeus foram tentar expulsar um demônio e não conseguiram? E o demônio tirou a roupa daqueles homens, arranhou eles, e eles falaram: eu te expulso em nome de Jesus. Aqui em Paulo prega. Aqui em Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou: olha, Paulo eu conheço, Jesus muito mais, mas vocês, quem são? Você viu como o diabo ele é acusador? Ele pega uma brecha errada na sua vida e ele fica ali, te infernizando, te difamando. Era o que estava acontecendo naquela igreja. Só que na igreja essa difamação não procedia. Por quê? Porque eles estavam dando conformidade à vontade de Deus.
Mas e se o diabo me difama, me acusa, uma brecha na minha vida? O que eu faço? Eu tampo as brechas. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Eu sei que aqui não tem nenhum super crente, mas também não é motivo para você não descuidar da sua vida. Não é motivo para você, aliás, descuidar da sua vida. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é algo grande, é glorioso, mas você precisa ficar esperto. Graças a Deus. Aleluia. Ignorância não faz parte da igreja. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ser sóbrios. A sua mente tem que ser sóbria. A sua mente tem que estar enraizada na palavra do Senhor. A sua mente não tem que estar sofrendo com esses pensamentos acelerados, essas preocupações, mas a sua mente tem que ser transformada pelo poder de Deus, e você tem que começar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Deus bendito, eterno. Eu sei que você tem luta, e você está falando, eu não queria nem ter ouvido essa palavra. Não pense assim. Porque se Deus está te ajudando a clarear coisas que estavam ali sendo atacadas na sua vida, é porque Ele tem um propósito. Você é dele, a sua casa é dele, a sua família é dele, os seus são dele. O inimigo está falando, tenta lançar pensamentos falando que você vai passar fome, que você vai morrer, que você vai tropeçar, que você não vai conseguir. Não! Porque o salmista diz, Davi diz, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37. O Senhor não vai deixar você morrer, você perecer, mas é uma batalha que você vai vencer agora em nome de Jesus, ou você vai dar o primeiro passo. Porque você vai sair daqui da igreja agora e você vai voltar para a sua casa, vai ser a mesma casa. Vai ser a mesma esposa, vai ser o mesmo esposo, vai ser os mesmos filhos. Amanhã você vai trabalhar, vai ser o mesmo emprego. Vai ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Elas não vão desaparecer da sua vida como uma fumaça. Não, vai estar lá. Mas o que vai mudar é dentro de você, as suas atitudes, é a tua fé, o teu comportamento diante de Deus. Por isso, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, Senhor, como nós aprendemos aqui nesta manhã, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas, Senhor, eu creio, meu Pai amado, que na tua igreja nós estamos cobertos, oh, aleluia, sobre as asas do Altíssimo. Os teus anjos, ó Deus amado, trabalha em prol da igreja, está ao redor da tua igreja, Senhor. Mas eu sei, meu Pai amado, que muitas das vezes nós damos brechas, nós damos, meu Pai amado, liberdades para o inimigo atuar na nossa vida, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, coloca esta lanterna espiritual, meu Pai amado, na vida do meu irmão, da minha irmã. Mostra, meu Pai amado, as áreas que elas precisam trabalhar, melhorar, tampar, meu Pai amado, essas brechas, tampar, meu Pai amado, esses lugares onde o inimigo tem entrado, meu Pai. Oh, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender, meu Pai amado, toda seta diabólica, todo levante do maligno que tem entrado, Senhor Deus, sobre as nossas casas, sobre a nossa família. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal, toda seta do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, e sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos, Senhor, nós declaramos a tua bênção, Senhor, e a minha mente, a mente da tua igreja. Oh, aleluia. Coloque a mão na sua cabeça agora, coloque a mão na sua cabeça. Pai amado, a minha mente é do Espírito Santo, a minha mente é do Senhor. Então todo pensamento contrário, todo pensamento de desânimo, de derrota, de opressão, oh Pai amado, toda depressão, em nome de Jesus, toda opressão, Pai amado, aqueles que estão oprimidos, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, saia da nossa mente todo pensamento contrário, ruim e Espírito Santo. Você pode adorar ao Senhor um pouco, estender as suas mãos para os céus e glorificar a este Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Eu sei que é muita informação para você assimilar em pouco tempo. Eu não tenho essa capacidade de te fazer lutar, mas clama ao Espírito Santo agora. Ele vai te ensinar
esta palavra, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar. Oh, Deus maravilhoso, comece a adorar a este Deus. Tire minutos aí da sua vida e comece a glorificar a este Deus. Se você pode, se você tem o dom de falar em línguas, fale aí baixinho, não precisa gritar, mas fale em línguas agora com o Senhor. Adora Ele em espírito e em verdade. Deixa a sua vida ser transformada pelo poder de Deus. Deixa a sua vida ser transformada pela glória do Senhor. Deixa a sua vida ser transformada